Com a atual situação política do Brasil, o assunto sobre quem será o candidato à presidência do Brasil, no espectro da direita, anda cheio de conjecturas e notas plantadas na imprensa. Em meio a isso, surge o nome de um eventual candidato, impossibilitado de pisar em solo nacional, e ainda assim disposto a conduzir sua campanha de fora do país. Parece improvável? Pois essa é a fala recente de Eduardo Bolsonaro, que afirmou que, se seu pai, Jair Bolsonaro, não puder concorrer em 2026, ele próprio disputará a eleição, mesmo que precise fazer isso a partir do exterior. E para justificar sua posição, comparou-se a Epitácio Pessoa, ex-presidente do Brasil que, de fato, foi eleito em 1919, enquanto estava em Paris. Mas será que essa comparação é válida? E quem realmente foi Epitácio Pessoa? Antes de mergulharmos nessa história, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Entre Fatos e Lendas e compartilhar este vídeo. Assim você ajuda nosso trabalho a chegar cada vez mais longe. No dia 2 de outubro de 2025, em entrevista ao SBT, Eduardo Bolsonaro afirmou que não abre mão de disputar a presidência da República em 2026, caso seu pai continue impedido. Disse que está disposto até mesmo a trocar de partido para viabilizar a candidatura. Atualmente, Eduardo vive nos Estados Unidos, para onde se mudou em fevereiro de 2025. Na verdade, inicialmente ele foi a passeio, mas com as ameaças do judiciário, com o apoio de figuras políticas interessadas em desmobilizar a ação do deputado, como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro decidiu ficar por lá. E aqui está um ponto crucial. Não se trata de uma teoria ou uma impressão pessoal. O risco de prisão, caso retorne ao Brasil, é real, diante dos últimos acontecimentos políticos e jurídicos no país, marcados por graves atropelos ao devido processo legal e por ilegalidades que passaram a ser banalizadas, muitas vezes até aceitas pela sociedade brasileira. Por isso, Eduardo declarou que faria sua campanha diretamente dos Estados Unidos, utilizando as ferramentas modernas de comunicação, redes sociais, transmissões ao vivo e apoio virtual, algo que seria inédito na história política do Brasil. Mas Eduardo não deixou de reforçar que esse cenário não seria totalmente novo. Segundo ele, um exemplo já havia ocorrido com Epitácio Pessoa, eleito presidente do Brasil em 1919, sem estar no país. E essa parte da comparação está correta. Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa nasceu em 23 de maio de 1865, na Paraíba. Era jurista, professor e político respeitado. Em 1919, estava na Europa, chefiando a delegação brasileira na Conferência de Paz de Paris, que definia os rumos do mundo após a Primeira Guerra Mundial. Foi de lá, a milhares de quilômetros do Brasil, que sua candidatura foi lançada. No dia 13 de abril de 1919, mesmo ausente fisicamente, Epitácio foi eleito presidente da República, tomando posse em 28 de julho e governando até 15 de novembro de 1922. À primeira vista, o paralelo parece lógico. Dois políticos que poderiam conduzir uma campanha presidencial sem estar em território brasileiro. Mas ao analisar mais a fundo, a única semelhança seria uma eventual campanha à distância. No caso de Epitácio Pessoa, sua ausência foi por uma missão diplomática: representar o Brasil na Conferência de Paz de Paris. Não havia impedimento jurídico, nem risco de prisão, nem perseguição política que o forçasse a permanecer fora do país. Já Eduardo Bolsonaro se encontra em situação distinta. Ele não está no exterior por questões diplomáticas, mas por um contexto político e jurídico interno, onde o risco de prisão não é hipótese, mas uma realidade concreta. Enquanto Epitácio usou os meios políticos tradicionais de sua época, jornais, apoio das elites regionais e articulações partidárias,
Eduardo fala em usar a internet e a comunicação digital como suas principais armas. Portanto, a comparação entre Eduardo Bolsonaro e Epitácio Pessoa é válida apenas no aspecto superficial. A ideia de alguém se eleger presidente estando fora do Brasil. Porém, os motivos e os contextos são completamente diferentes. Enquanto Epitácio foi eleito em Paris por estar a serviço da diplomacia brasileira, Eduardo fala em fazer campanha dos Estados Unidos por estar impossibilitado de retornar ao Brasil sem risco de prisão, um reflexo direto das tensões jurídicas e políticas que marcam o cenário atual. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que uma campanha presidencial feita integralmente de fora do Brasil, pela internet, seria viável em 2026? E a comparação com Epitácio Pessoa faz sentido ou é apenas retórica? Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Entre Fatos e Lendas e compartilhar com os amigos. Nos vemos no próximo episódio.